Nenhum míssil foi disparado, nenhum soldado foi enviado. Ainda assim, a Austrália acabou de dar um golpe devastador em Putin. Em 18 de setembro, o governo australiano anunciou novas sanções contra a frota fantasma russa. Frota de petroleiros antigos e sem seguro usados pela Rússia para transportar petróleo secretamente. Desde o início da guerra, petroleiros renderam à Rússia mais de 800 bilhões de euros em exportações de combustíveis fósseis. Mas esse é apenas o número conhecido. O valor real provavelmente é muito maior. Nos primeiros dias da guerra, grande parte desse petróleo era transportada abertamente em navios de propriedade ocidental. Com os tetos rígidos ao preço do petróleo em dezembro de 2022, Putin precisou buscar alternativas. Então, ele recorreu a esses navios petroleiros velhos e desgastados que estavam praticamente prontos para serem sucateados. A Rússia adquiriu centenas desses navios de forma sigilosa e barata, usando-os para manter o envio de petróleo, principalmente para a China e Índia. Neste vídeo, explicamos como a Austrália sancionar a frota sombra e baixar o teto do preço do petróleo russo de 60 para 47 dólares pode ser a melhor chance do Ocidente pressionar a Rússia a encerrar a invasão. Veja, toda grande economia depende fortemente de commodities, e o petróleo é de longe a maior e mais importante delas. Para Putin, a dependência do petróleo tem sido sua salvação. O Ocidente tentou cortar a Rússia, mas o petróleo russo sempre chega aos compradores. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, países ocidentais reagiram com duras sanções econômicas. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia congelaram contas russas, cortaram transações financeiras e focaram nas exportações de petróleo e gás, principal fonte de renda de Putin. O objetivo era sufocar as finanças russas, limitar o financiamento da invasão e forçar Moscou a rever seus planos agressivos. Mas havia um grande problema. Antes da guerra, a Europa comprava quase 40% do gás natural e 25% do petróleo bruto da Rússia. Só a Alemanha importava mais da metade de suas necessidades de gás de Moscou. As sanções visavam punir a Rússia, mas acabaram prejudicando a economia europeia. A Rússia notou essa fragilidade e reduziu o gás, tornando as sanções um problema para a Europa. Quase da noite para o dia, os preços da energia na Europa dispararam, desencadeando o caos em todo o continente. Os preços do gás subiram de 50 para 120 dólares por barril entre 2021 e 2022. Famílias de repente se depararam com contas de eletricidade de 3 dígitos. Empresas foram obrigadas a fechar fábricas e pessoas comuns lutaram apenas para aquecer suas casas durante o inverno. Ironicamente, mesmo sob sanções ocidentais esmagadoras, a Rússia, de alguma forma, estava ganhando ainda mais dinheiro com petróleo e gás do que antes da guerra. Em poucos meses após invadir a Ucrânia, Moscou arrecadava cerca de 20 bilhões de dólares por mês com exportações de energia, bem acima da média pré-guerra de 146 bilhões de dólares anuais. Sim, países europeus diminuíram importações de petróleo e gás russos em protesto. Porém, o aumento dos preços globais de energia compensou as perdas da Rússia nas vendas. Em determinado momento, Putin chegou a exigir que a Europa pagasse pelo gás estritamente em rublos, colocando as nações europeias em uma posição impossível. Ou atendiam às exigências da Rússia, ou corriam o risco de enfrentar uma escassez catastrófica de energia. É mais fácil falar do que fazer. Quase impossível. Em 2022, analistas do JP Morgan alertaram que, se a Rússia reduzisse sua produção de petróleo em 5 milhões de barris por dia, os preços globais poderiam chegar a 380 dólares por barril. A Europa entrou em pânico quando o barril chegou a 120 dólares. Imagine os preços subindo para 200 ou até 380 dólares. Isso teria destruído a economia europeia. Por isso, proibir todo o petróleo russo não era viável. Não em 2022, nem agora ou talvez na próxima década, mas algo precisava ser feito. Ao notar que as sanções iniciais não surtiram efeito, as nações ocidentais mudaram de estratégia. No fim de 2022, G7, União Europeia e Austrália fixaram um teto de 60 dólares americanos por barril para o petróleo russo. Na época, o petróleo custava cerca de 65 dólares. O barril, então, o teto foi fixado pouco abaixo desse valor. A proposta buscava manter o fluxo do petróleo russo, mas limitar quanto Moscou lucraria por barril exportado.
Com o petróleo a $60, o barril a produção russa era lucrativa o bastante para evitar que Putin cortasse o fornecimento. Mas não era nem de longe suficiente para financiar confortavelmente tanto a economia quanto a máquina de guerra dele. Mas não era só dizer à Rússia: você não pode vender petróleo acima desse preço. Putin, obviamente, não aceitaria isso. Assim, as nações ocidentais focaram nas empresas de seguro e transporte responsáveis por quase 90% do transporte mundial de petróleo. A maioria dessas empresas atua na Europa. Então, o Ocidente proibiu que segurassem ou transportassem petróleo russo vendido acima de $60. Se a Rússia quisesse acesso a petroleiros, seguro e sistemas de pagamento globais, teria que aceitar o limite de preço. Isso colocou Moscou em uma situação difícil. A Rússia poderia recusar e vender petróleo acima do teto, mas precisaria de seguradoras, navios e redes financeiras alternativas, um grande desafio logístico. Ou a Rússia poderia, a contragosto, vender petróleo pelo preço mais baixo do teto, garantindo exportações constantes, mas com lucros significativamente reduzidos. Como previsto, a Rússia rejeitou a ideia desde o início. O Kremlin afirmou que jamais aceitaria restrições externas. No final de dezembro de 2022, a Rússia emitiu um decreto oficial que entraria em vigor a partir de fevereiro de 2023, proibindo a venda de petróleo bruto, óleo e produtos petrolíferos para qualquer país ou entidade que participasse ativamente ou apoiasse o esquema de limite de preços. Mas, por outro lado, a Rússia também sabia que interromper completamente as exportações de petróleo acabaria prejudicando muito mais sua própria economia do que causaria danos ao Ocidente. Cortar totalmente o fornecimento de petróleo significaria perder bilhões em receitas essenciais, algo que Moscou simplesmente não podia se dar ao luxo de fazer. Em vez de parar as exportações, a Rússia achou formas de driblar o teto de preços. Moscou rapidamente criou redes alternativas de seguro e transporte marítimo para se livrar do controle ocidental. Novas companhias de seguro russas surgiram praticamente da noite para o dia, junto com sistemas paralelos de transporte marítimo totalmente desvinculados dos serviços marítimos tradicionais controlados pelo Ocidente. Parte central da estratégia foi expandir a frota sombria, rede de petroleiros antigos sob bandeiras aleatórias, controlados secretamente por empresas de fachada em locais como Dubai, Hong Kong ou ilhas remotas. Muitos desses navios foram comprados de segunda mão de proprietários ocidentais pouco antes das sanções entrarem em vigor e depois foram registrados novamente em países que não fariam muitas perguntas. Em 2023, especialistas estimaram que a Rússia tinha mais de 600 petroleiros suficientes para transportar quase todo o seu petróleo, sem depender de serviços ocidentais ou temer interferências. Entenda como funciona. Um petroleiro da frota Sombra carregaria petróleo russo em portos como Primorsk ou Ust-Luga e, ao invés de ir direto para a Europa, desligaria seu sistema de identificação automática equivalente ao GPS do navio, sumindo das telas de rastreamento. Longe dos olhos do mundo, o petroleiro seguiria para águas neutras, geralmente em áreas remotas do Mediterrâneo ou perto do território marítimo grego. Aqui ele encontraria outro petroleiro, registrado em país mais seguro e discreto. Nesse encontro secreto no mar, fariam a chamada transferência de navio para navio, bombeando o petróleo de uma embarcação para outra. Ao entrar no segundo petroleiro, o petróleo pode ser rotulado como de outro país ou misturado com óleo não russo, dificultando sua detecção ou rastreamento. Parte desse petróleo foi parar nos países europeus. Tentam impor o teto de preços por caminhos complexos e indiretos, dificultando muito a fiscalização. A tática teve tanto sucesso que a frota fantasma da Rússia aumentou de cerca de 600 petroleiros no fim de 2022 para 1.100 a 1.400 navios em dezembro de 2023. Em 2025, a frota fantasma cresceu para 1.200 a 1.600 embarcações, quase 20% da frota global de petroleiros. Isso nem inclui centenas de petroleiros menores. Até o seguro deles operava em zona cinzenta semelhante. Com a recusa das seguradoras ocidentais em cobrir embarques de petróleo acima do teto, Rússia e aliados criaram fundos próprios de seguro via empresas estatais ou afiliadas. Essas apólices eram mais arriscadas, duvidosas e tinham prêmios altos, além de maior chance de acidentes não serem cobertos. Era um preço pequeno para a Rússia, mas navios e seguros não bastavam.
A Rússia teve que encontrar compradores dispostos a assumir riscos extras, e fez isso oferecendo acordos atraentes demais para serem recusados. Moscou começou a redirecionar uma parte significativa de suas exportações de petróleo para países como Índia e China, oferecendo grandes descontos para atraí-los a se tornarem compradores constantes e confiáveis. Veja a Índia. Antes das sanções, quase não importava petróleo russo. Mas, após sua aplicação, as compras indianas de petróleo bruto aumentaram muito. Em 2023, a Índia comprava petróleo russo com desconto de 12 a 15 dólares por barril em relação ao mercado global. Em um ano, a Índia deixou de ser compradora secundária e se tornou a maior cliente da Rússia, importando até 18 milhões de barris diários em 2024. Isso representa quase 40% de todas as exportações marítimas de petróleo da Rússia. Para a Índia, os descontos e volumes eram tentadores demais para recusar, apesar da pressão e avisos do Ocidente para que recuasse. A China, já grande consumidora de energia, também não ficou muito atrás. Em 2023, refinarias chinesas compravam petróleo Urais russo por até 10 dólares a menos por barril que outros índices globais. Em abril de 2025, a China recebia quase metade do petróleo russo exportado por via marítima. Considerando que China e Índia são o segundo e terceiro maiores consumidores de energia do mundo, depois dos Estados Unidos, a estratégia da Rússia de se aproximar desses gigantes acabou sendo uma de suas decisões mais inteligentes até agora. Agora, com a Rússia aproveitando brechas, países ocidentais passaram a focar nos petroleiros. Antes de tudo, o que houve com o teto de preços de 2022, na verdade, ele quase não teve efeito. Sim, a Rússia recorreu a uma frota fantasma e usar meios de transporte mais duvidosos elevou os custos. Navios petroleiros antigos em condições difíceis geraram custos maiores de manutenção, quebras frequentes, atrasos e possíveis acidentes no mar. Esses problemas elevaram os prêmios de seguro e reduziram as margens de lucro da Rússia. E além disso, os grandes descontos que a Rússia ofereceu a compradores importantes, como Índia e China, fizeram com que eles ganhassem significativamente menos dinheiro por barril em comparação com os preços normais de mercado. Apesar de manter alto fluxo de petróleo, a receita total da Rússia foi afetada. Além disso, o processo complicado de transporte indireto e o redirecionamento constante criaram ineficiências, tornando impossível para a Rússia operar de forma tranquila e altamente lucrativa, como fazia antes das sanções. Sim, a Frota Sombria deu apoio crucial, mas isso custou caro, obrigando a Rússia a aceitar lucros menores e ganhos menos previsíveis. Segundo vários artigos, em março de 2023, a Rússia teve que oferecer um grande desconto de 32 dólares americanos por barril no petróleo Urals em relação a janeiro de 2022. Metade desse desconto foi puramente devido às rotas de transporte mais longas, arriscadas e caras necessárias para levar o petróleo até compradores como a Índia. Os outros 17 dólares do desconto se devem ao novo poder de barganha da Índia. Por ser uma das poucas grandes economias que ainda compravam petróleo russo em grande escala, podia forçar a Rússia a vender por preços bem menores. O teto de 60 dólares americanos do G7 não limitou diretamente as exportações de petróleo da Rússia. Mas, indiretamente, isso definitivamente teve um impacto ao tornar todo o processo de transporte mais difícil, mais lento e muito mais caro. E, com isso em mente, a única alternativa que restava era mirar diretamente na própria Frota Sombra. A Rússia está ganhando bilhões de euros com sua chamada Frota Sombra de petroleiros envelhecidos. É a primeira vez que o governo australiano impõe sanções à chamada Frota Sombra da Rússia. Apesar das sanções, a Rússia seguiu exportando e vendendo seu petróleo ao mundo. Inicialmente, as sanções contra petroleiros sombra eram confusas e inconsistentes. Um navio poderia ser colocado na lista negra, ou seus proprietários ou operadores poderiam ser sancionados, tornando mais difícil para essa embarcação atracar em portos ocidentais, conseguir seguro ou realizar transações comerciais básicas. Na prática, essas medidas eram mais simbólicas que eficazes. Muitos desses navios usavam bandeiras de conveniência e eram de empresas de fachada em paraísos fiscais como Ilhas Virgens Britânicas, Dubai ou Hong Kong. Identificar o verdadeiro dono dos navios e aplicar penalidades era extremamente difícil.
No fim de 2023 e em 2024, governos ocidentais viram a necessidade de uma abordagem mais rigorosa e unificada. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos da América, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ficou bem mais preciso, impondo sanções direcionadas diretamente a navios-tanque específicos flagrados, transportando petróleo russo acima do teto de preços ou violando as regras do embargo. Isso incluía congelar ativos financeiros, bloquear bancos dos Estados Unidos da América e restringir acesso a serviços marítimos ocidentais. Alguns navios foram praticamente banidos de vários portos. Na mesma época, União Europeia e Reino Unido ampliaram sanções. Eles passaram a mirar embarcações suspeitas de driblar sanções com táticas de navegação clandestina. Desligar o sistema de identificação automática, usar destinos falsos ou embarcar cargas suspeitas e não documentadas durante a viagem. Se as autoridades descobrissem essas atividades, os navios teriam sérias consequências. Várias embarcações foram proibidas de entrar em portos na Europa e Reino Unido. Outras tiveram sua carga apreendida na chegada se sua documentação, como documentos de propriedade, certificados de seguro, rotas de navegação ou registro, não estivesse totalmente em ordem. Até 2025, a União Europeia sancionará mais 118 petroleiros ligados à frota fantasma da Rússia, totalizando mais de 560 embarcações. E não era mais só a Europa. Outros países também passaram a reprimir e pressionar ainda mais o contrabando de petróleo da Rússia. Em junho, o governo australiano sancionou pela primeira vez 60 embarcações da frota fantasma russa. E recentemente, eles foram ainda mais longe, colocando mais 95 embarcações na lista negra. Mas essas sanções realmente funcionam? Um estudo que analisou quase todos os movimentos globais de petroleiros examinou 94 milhões de dados de geolocalização e encontrou evidências claras de que navios sancionados reduziram muito suas operações. Quando um petroleiro é sancionado, ele fica praticamente isolado da infraestrutura marítima essencial. Serviços portuários, reabastecimento, suprimentos e transações financeiras dependem fortemente de sistemas do Ocidente. Especificamente, embarcações sancionadas reduziram suas visitas a portos em cerca de 53%, simplesmente porque muitos portos recusam a entrada delas, limitando severamente sua capacidade de carregar ou descarregar carga. As distâncias percorridas por essas embarcações caíram quase 84%. Cada sanção trouxe consequências duradouras. Geralmente, a atividade de uma embarcação durava cerca de 35 semanas, ou 9 meses. Outro grande impacto foi nas transferências de navio para navio, que caíram quase 37%. Embora algumas embarcações sancionadas ainda conseguissem realizar essas transferências, elas o faziam com muito menos frequência devido aos riscos aumentados, à fiscalização mais rigorosa e à menor quantidade de parceiros dispostos. Então essas novas sanções estão definitivamente funcionando. Se a Rússia mantiver a guerra, novas sanções mais sofisticadas e direcionadas são esperadas. Lembre-se, todo petroleiro, novo, usado ou para sucata, vale dezenas de milhões de dólares. Para empatar o investimento, um petroleiro precisa fazer várias viagens bem-sucedidas. Imagine se a Rússia adquire ou constrói um petroleiro, envia-o na primeira viagem e, em semanas, ele já é incluído em sanções. Nesse ponto, a conta simplesmente não fecha. Torna-se economicamente insustentável para a Rússia continuar jogando esse caro jogo de gato e rato, a menos que eles, de alguma forma, encontrem uma solução totalmente nova. Marinhas ocidentais e agências de inteligência aumentam a vigilância e monitoram navios russos mais agressivamente do que nunca. No início de 2025, o Reino Unido se uniu aos países nórdicos para lançar o Guardião Nórdico, sistema avançado de inteligência artificial criado para identificar ameaças à infraestrutura submarina crítica e monitorar a frota sombra. O sistema da Força Expedicionária Conjunta usa inteligência artificial para unir dados de radar, imagens de satélite e rastreamento, sistema de identificação automática, identificação rápida de movimentos suspeitos em 22 áreas marítimas estratégicas, como o Canal da Mancha e o Mar Báltico. Relatórios apontam que de janeiro a agosto de 2024, a atividade da frota fantasma no Estreito da Dinamarca cresceu 277% em relação a 2022.
Com a vigilância avançada por inteligência artificial, como o Nordic Warden, o Ocidente está mais preparado para detectar, rastrear e responder a navios-tanque furtivos, tornando significativamente mais difícil para a frota fantasma da Rússia permanecer escondida. A esperança é a dissuasão, convencendo armadores, seguradoras e comerciantes de que os riscos simplesmente não valem a recompensa. A suspensão temporária das compras de petróleo russo pelas estatais chinesas em março de 2025 não ocorreu por falta de disponibilidade. As equipes jurídicas e de conformidade intervieram, preocupadas com possíveis sanções secundárias. Hoje, o temor de perder acesso ao dólar ou aos mercados ocidentais pode ser mais forte que qualquer míssil ou bloqueio naval. A Austrália se uniu à União Europeia, Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia na redução do teto do petróleo russo de $60 para 47,60 dólares americanos por barril. A Austrália manteve o teto de $100 para produtos refinados de alto valor e $45 para os de baixo valor, como óleo combustível. Assim como da última vez, essa medida por si só não vai prejudicar imediatamente a Rússia, mas definitivamente dá a países como China e Índia mais poder de barganha para exigir descontos ainda maiores, apertando ainda mais os lucros de Moscou e colocando pressão extra sobre a máquina de guerra russa. Se bem aplicada e coordenada com outras sanções, esse novo teto de preço pode ajudar a acabar com a guerra de Putin. Antes, o teto de dólares americanos 60 permitia algum alívio à Rússia, pois seu petróleo ficava próximo ou abaixo desse valor. Receitas de financiamento da guerra de Moscou seguem estáveis, apesar dos problemas logísticos. Reduzir esse teto para 4.760 muda tudo. Nesse nível mais baixo, vender petróleo simplesmente deixa de ser lucrativo o suficiente para a Rússia sustentar sua economia e financiar o caro esforço de guerra ao mesmo tempo.